Olá, minha colega advogada, meu colega advogado, mais uma vez aqui, o Dr. Marcelo Coelho Souza, através do canal do Direito, trazendo as principais informações referente a julgamentos, sessões que ocorrem nos tribunais de justiça, principalmente os localizados no estado do Rio de Janeiro, né? Eu digo TRF, TRT e o TJRJ. Mas antes de entrar especificamente no caso que eu vou comentar hoje, eu quero que você se inscreva no nosso canal, né? Deixe seu like para que você receba semanalmente as nossas publicações, ok? Colegas, o caso de hoje não é especificamente um processo que eu sempre venho comentando, né? Processos que eu participo e faço comentários acerca daquela jurisprudência, né? Daqueles julgamentos. O caso de hoje é extremamente preocupante, ao meu ver, que é violação aos nossos deveres, né, aos nossos direitos como advogado. De que eu estou falando? Eu estou falando das sessões virtuais que foram implementadas pelos tribunais de justiça, principalmente os tribunais de justiça aqui do estado do Rio de Janeiro, que é o TJRJ e o TRF2. Mas eu quero lembrar aos colegas também que as cortes superiores já implementaram essas sessões virtuais, né? O STF implementou esse julgamento, né, de julgamentos virtuais, né, e a resolução 642 de 2019, né, que regulamenta todos esses processos, ela dispõe ali que processos serão destinados às sessões virtuais para que, após a sua inclusão, a voto do relator, os outros ministros, né, através de seus gabinetes, seus lares, né, ou de onde estiver, possa entrar ali na sessão, inserir o seu voto, acompanhando ou discordando do relator, ou simplesmente nem entrar no processo. Se ele não fizer isso, sabe o que vai acontecer? O voto do relator se transforma naquele voto que predominou a sessão, ou seja, não vai se transformar num acórdão, e aí esse acórdão ele vai prevalecer perante aquele julgado do recurso, e aí depois é publicado, e, enfim, lamentavelmente é isso que vem acontecendo. Eu vou explicar mais uma vez. A resolução número 642 de 2019 do Supremo Tribunal Federal dispõe sobre os julgamentos em lista de sessões presenciais e virtuais, mas na realidade regulamenta mais a sessão virtual, não é? E aí tem já o artigo 1º, que ele diz o seguinte: o ministro relator poderá submeter a julgamento lista de processos em ambiente presencial ou eletrônico. A critério poderão ser submetidos a julgamentos em ambiente eletrônico, observadas as respectivas competências das turmas ou do plenário, os seguintes processos: agravos internos, agravos regimentais e embargos de declaração, medidas cautelares em ações de controle desconcentrado, referendo de medidas cautelares e tutelas provisórias, recursos extraordinários e agravos, inclusive com repercussão reconhecida cuja matéria discutida tem a jurisprudência dominante no âmbito do STF. Demais classes processuais cuja matéria discutida tem a jurisprudência dominante no STF. Bom, colegas, se não ficou claro para o colega, ficou muito claro para mim. Advogado como eu, como você, que não tem uma OAB conhecida nacionalmente, você não é um Sepúlveda Pertence, você não é um Roberto Batoque, você não é um Cristiano Zanin, você não ou seja, um Siqueira Castro, você não enfim, esses advogados dos grandes medalhões, dos grandes corruptos, né, que emporcalham o nosso país. Se você não é um advogado conhecido, o seu processo certamente vai ser incluído aqui nessa sessão virtual. E aí, acabou, você não tem participação alguma. Você não há nem espaço virtualmente para você
entrar nessa sessão. É simplesmente isso. Tem ainda nessa resolução, né, uma possibilidade de você impugnar, que são os artigos 3º e 4º, que diz o seguinte: artigo 3º, o relator poderá retirar do sistema qualquer lista ou processo antes de iniciado o respectivo julgamento. Artigo 4º, não serão julgados em ambiente virtual as listas ou os processos com pedido de destaque feito por qualquer ministro, destaque feito por qualquer das partes, desde que requerido até 48 horas antes do início da sessão e deferido pelo relator. Obviamente o relator jamais vai deferir isso. Você não é um advogado conhecido, você não é nada. É exatamente isso que está acontecendo. Somente os grandes medalhões, os grandes advogados, que vão para a sessão plenária, né, com os 11 ministros, que vão para as turmas, a primeira e a segunda, discutir os processos. Você não, você, meu irmão, vai ser julgado aqui virtualmente, teu processo, e acompanha pela internet. É isso aí. E o que a OAB fez? Não fez nada. Porque a OAB, do seu Felipe Santa Cruz, está preocupada com o quê? Com o seu Jair Bolsonaro, que fala mal do seu pai falecido, que está preocupado com uma lei que não sei o quê. Mas e as nossas prerrogativas, as nossas funções? Não está preocupado. Ela está preocupada em discutir junto ao Supremo que essa resolução fere o artigo 133 da Constituição, que diz que o advogado é indispensável à administração da justiça, que fere o Estatuto da Advocacia no seu artigo 7º, inciso 10, que o advogado pode usar da palavra para esclarecer pontos ou dúvidas existentes no julgamento dos processos. Não está nem aí. Não está nem aí para a gente, não está nem aí para nada. Entendeu? Está querendo fazer política. Essa que é a realidade, essa que é a situação que chegamos. Então o STF instituiu, o STJ também instituiu esse tipo de procedimento, alterando o seu artigo do regimento interno, que é o artigo, se não me falha a memória, é o artigo 184. 184, o STJ alterou também, só que diferente do STF. O STJ, ele ainda mantém a possibilidade do advogado participar da sessão. Não sei, sinceramente, eu não sei como o advogado vai participar de uma sessão virtual, mas ele diz aqui, no artigo 84b, as sessões virtuais devem estar disponíveis para acesso às partes, a seus advogados, aos defensores públicos e ao Ministério Público na página do Superior Tribunal de Justiça na internet, mediante identificação por certificado digital. Diz que pode, né? Mas eu não tive processo junto ao STJ, nem ao STF, mas no STF você nem isso tem, porque eu já liguei para lá, procurei informações a respeito desses julgamentos e você não tem direito a estar isso não. Enfim, no TJRJ foi alterado o regimento interno, no seu artigo, vou abrir aqui, regimento interno, no seu artigo 60, incluiu o 60A, e diz o seguinte, que os recursos e ações originárias poderão ser julgados eletronicamente a critério do órgão julgador, desde que as partes intimadas na forma da lei, no prazo de registro, não ofereçam objeção. Já no Tribunal de Justiça, você pode apresentar uma petição impugnando essa pauta, que ela será retirada dessa sessão virtual, vai ser incluída na sessão em que estiver presente o relator, ou seja, pode ser na próxima sessão, ele estando presente, vai ser incluído imediatamente, e aí você vai poder exercer a sua profissão, exercer a palavra, sustentar oralmente. No TRF, idem também, o TRF você pode, o TRF também instituiu o julgamento virtual, através da portaria TRF2, PTP 2017/007/22/2017. Você também pode opor essa pauta, impugnando, e aí vai ser julgado presencialmente.
na sessão que será marcada. Só um único detalhe no STF, colegas, é que, incluída o seu processo nas sessões virtuais, o julgamento vai ocorrer na sexta-feira seguinte, porque é toda sexta-feira que ocorre. E aí, o que acontece? Começa a sessão virtual, já tem o voto do relator, e ele fica lá, disponível lá no sistema. Nessa sexta-feira, né? Por exemplo, se hoje fosse sexta-feira, hoje é incluído o voto dele. Aí tem os outros componentes da turma do STF, tanto da primeira quanto da segunda, até quinta-feira da semana que vem, para apresentar um destaque, pode retirar de pauta, ou apresentar um voto contrário, ou apresentar um voto acompanhando o relator, ou não apresentar nada. Isso significa dizer o seguinte: se nenhum dos ministros não apresentarem nenhuma oposição ao voto do relator, obviamente, aquele voto é o voto vencedor, e aí fica o acórdão ali, enfim, fica aquela decisão valendo. É exatamente isso aí, colega. Bom, o que eu vejo disso? Eu vejo que a advocacia está sendo desprestigiada, cada vez mais a advocacia está sendo colocada mais para baixo. Eu digo advocacia, você, eu e os demais colegas que não têm um nome vinculando o Brasil inteiro. Você não é um advogado medalhão, vamos dizer assim. Você não é um Sérgio Bermudes, você não é um Siqueira Castro, você não é um Cristiano Zanin, você não é um Roberto Batóquio, você não é um César Brito, você não é um Sepúlveda Pertence, advogados que entra e sai ali nos gabinetes dos ministros. Se você não é nada disso, seu processo vai entrar virtualmente e você não vai ter acesso a mais nada. Agora, o processo deles não. Eu costumava ver alguns processos julgados no STF, é inacreditável. Teve um habeas corpus, foi impetrado pelo advogado Roberto Batóquio para tentar livrar o Lula. Já tem mais ou menos, foi ano passado isso, acho que foi ano passado, que foi por 6-5, ele perdeu, continuou preso, ficou o dia inteiro julgando o habeas corpus do ex-presidente Lula. E os outros processos dos colegas do Brasil inteiro. Joga pelo assessor, julga aí, que se dane. É exatamente isso. E cadê a nossa OAB? Está preocupado com questões políticas. Está preocupado em criticar o governo Bolsonaro, criticado em fazer crítica, ou aqui da OAB, do RJ, está preocupado com a invasão do alemão, com uma morte da menina Ágata. E a advocacia em si? A advocacia em si fica jogada às traças aí, você se vira, você é desrespeitado como magistrado, como servidor, como promotor de justiça. Cadê a nossa prerrogativa? Está nem aí, não estão nem aí. Então, daqui a pouco, o senhor Felipe Santa Cruz, ao sair de lá, certamente vai vir candidato a deputado, o senhor Bandeira também vai vir candidato, e aí isso é projeção, projeta esses caras, essas pessoas que não estão preocupadas com a advocacia, e aí, e esse tipo de sessão que deveria ser realizado uma impugnação a isso, uma ação direta de inconstitucionalidade, a nossa OAB não faz, que fere o artigo 133 da nossa Constituição, está nem aí. Então é isso, colega. Felizmente, é uma situação extremamente triste. Daqui, sei lá, uns 20 anos, não há necessidade de mais ter advogado. Coloca as partes num computador, um na casa, outro na outra. Vocês querem fazer acordo? Faz acordo aqui. Então tá bom, vamos resumir esse acordo aqui. Acabou. É isso aí. Lamentável. Muito lamentável essa questão. Então, colegas, caso de hoje não foi especificamente um processo, mas espero que tenha sido de grande valia para você, colega. Ok? Então, mais uma vez, eu peço aos colegas que se inscrevam no nosso canal, dê seu like para receber as nossas publicações diariamente. Ok? Um forte abraço e boa semana a todos.